Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um programa Evangelhos. É uma programação da Igreja Cristã Maranata que está sendo transmitida pela nossa TV Manaim. Saudamos os pastores aqui à mesa, pastor Ronieli. Paz do Senhor, pastor Juliano, a paz do Senhor Marcos Roberto, a paz do Senhor a todos os irmãos e amigos que estão conosco em mais uma oportunidade do programa Evangelhos. Pastor Marcos. Paz do Senhor, pastor Juliano, pastor Ronieli, a paz do Senhor e a paz do Senhor a você, que toda semana nos acompanha aqui no programa Evangelhos. Amém. Nós estamos tratando de um assunto muito interessante sobre o servo de Deus como a luz do mundo, que está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. No programa anterior, nós falamos sobre a luz com a expressão grega, phos. É a luz que não foi criada e ela subsiste por si só. E nós estamos falando do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar dos servos de Deus, os discípulos de Jesus, como a luz do mundo. O Senhor fez toda uma preparação e agora ele vai, no texto aqui, mostrar também que os servos de Deus podem ser a luz do mundo, Capítulo 5 de Mateus, verso 13. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vamos relembrar que a Bíblia nos fala de dois tipos de luz. No Velho Testamento, em hebraico, a palavra já traduzida aqui é or. É a luz que foi criada e que um dia ela vai deixar de existir. Está em Gênesis 1:3, diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então é a expressão que nós falamos. Já no Novo Testamento, que foi escrito no grego, nos diz assim: é uma luz que não foi criada, ela já é pré-existente, ela é eterna, que subsiste por si só, que é o Senhor Jesus. E o texto que nós estamos usando é João 8:12, diz assim: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terás a luz da vida. Vós sois a luz do mundo. Nós vamos agora trabalhar isso com mais detalhes, mostrando que o Senhor Jesus estava ensinando aos discípulos que eles seriam essa luz, pastor Marcos? É isso mesmo. E ao chamar os discípulos de sal e luz, o Senhor Jesus deseja mostrar que o cristão verdadeiro contém virtudes particulares e notórias, capazes não somente de exercer grande influência no mundo, mas também de transformá-lo. A palavra luz ali é phos, a mesma luz que representa o Senhor Jesus. A luz é a única força viva da natureza que se opõe à escuridão e às trevas. Então a Bíblia declara que Deus é luz, 1 João capítulo 1, verso 5, diz assim: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Cristo, portanto, é a manifestação plena dessa luz. Está em João 1, 4, 5, 8, 12, João 9, 5, está em Atos também, no capítulo 26, no verso 13. Por isso, o próprio Jesus se apresenta dizendo: Eu sou a luz do mundo, João 8, 12. Contudo, a luz de Deus manifestada em Cristo é também refletida nos redimidos, tanto coletivamente, como igreja, quanto individualmente. Daí vem a declaração de Mateus 5,14: Vós sois a luz do mundo. Então isso significa que os servos de Deus não são luz em si mesmos. Na verdade, eles são luz no Senhor. Isso está descrito em Efésios, no capítulo 5, no verso 8, que diz assim: Porque em outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Nós não somos a fonte da luz, mas somos transmissores da luz. Então, quando Cristo declarou ser a luz do mundo, ele mesmo explicou: quem me segue nunca andará em trevas,
mas terá a luz da vida. João 8,12. Então perceba que ele diz que seus seguidores recebem a luz. Então o Senhor Jesus é a verdadeira luz do mundo. Os seus servos, portanto, são também a luz do mundo, por causa da sua comunhão com ele. Enquanto Cristo é a luz do mundo, é a luz original, a própria essência da luz, os crentes são a luz do mundo em um sentido figurado. Um bom exemplo didático é a relação entre o Sol e a Lua. O Sol é que possui a luz, mas a Lua brilha por quê? Porque ela reflete a luz do Sol. Os seus servos são luz porque refletem a verdadeira luz no mundo. Então, ao dizer aos seus seguidores, vós sois a luz do mundo, Jesus ensina que os seus servos são os instrumentos que Deus usa para propagar a luz da salvação em Cristo, diante do mundo que está em trevas. O Senhor Jesus não apenas se apresentou como a luz do mundo, mas mostrou que aqueles que lhe são fiéis são luzes, que iluminam as trevas espirituais da humanidade, sem fé e sem esperança em Deus. Como luzes que centelham na escuridão da noite, cabe aos fiéis discípulos de Jesus brilhar em meio às trevas espirituais dos séculos, refletindo a luz de Jesus em suas vidas. Pastor Juliano. Muito importante essa aplicação, quando o pastor Marcos usou uma expressão, né? O sol e a lua. A lua, ela não tem luz própria e ela depende do sol. E o Senhor quer deixar claro isso, que ele, como sol, ele reflete em nós essa luz que é poderosa da salvação, né, pastor Nelly? Exatamente, ele é a fonte. Então nós podemos didaticamente aqui, né, dizer que Jesus é o nosso sol. Ele que é a fonte da luz. E nós, como a lua, refletimos aquilo que vem de Jesus, que está em nós. Então, para nós termos essa luz, para que essa luz permaneça em nós, nós precisamos estar em plena comunhão com Deus, com Jesus. Se perdemos a comunhão com Ele, perdemos a luz, porque nós refletimos aquilo que vem de Jesus. Pastor Marcos, vários textos falam da importância da fidelidade, né, ao Senhor, né? Isso, né? Como servos de Deus que somos, só lembrando aqui, né, que para que a luz exista, precisa de uma fonte geradora. Nós não refletimos a luz porque nós somos a fonte da luz, mas nós temos essa fonte que está dentro de nós, que é o Senhor Jesus. Um exemplo bem didático disso é Moisés, quando ele sobe ao monte e ele passa ali 40 dias e 40 noites, né? Quando ele desce, ele teve que usar um véu para cobrir o rosto, porque ele refletia uma luz tão grande que ninguém conseguia olhar para o rosto dele. Então, em meio àquele povo, Moisés, ele refletia, ele era a luz do Senhor no meio do povo. Então hoje, nos nossos dias, de igual forma Davi, né, quando ele diz no Salmo 23, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Então o cálice, ele enche, ele fica cheio por dentro, e o exterior, né, reflete aquilo que está sendo. Por quê? Porque aquele que está dentro, ele começa a escorrer por fora. Então, como nós, como luz, nós estamos refletindo aquilo que nós estamos cheios por dentro, né? Porque cheios da presença do Senhor Jesus, do seu Espírito Santo, né, que habita em nós, porque nós somos templos do Espírito Santo. Por isso a importância do chamado dos discípulos, a preparação de 3 anos, porque eles levariam uma mensagem poderosa, transformadora, aqueles que, para todos nós. Então o Evangelho, ele é sério, ele é uma bênção, porque vai refletir em nós aquilo que o Senhor está operando. E quando a igreja entende isso, ela se alegra, né? Servir o Senhor não é um fardo, mas é entender que nós saímos das trevas e hoje nós podemos refletir aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Há um detalhe importante, né, pastor Nelly, que é a fé que vai vir através do testemunho, não é isso? Exatamente. De que modo a luz de Jesus seria refletida por eles, pelos discípulos, através do testemunho da fé.
anunciado por palavras e por todos os atos e a mensagem de Cristo. Demonstram na terra a presença dinâmica do amor de Deus em suas vidas, afastando a sombra da incredulidade e da frieza espiritual que atingem o mundo. Os servos de Jesus Cristo, como autêntico povo de Deus, irradiam a todos o anúncio irresistível da salvação. O servo fiel é como a cidade edificada sobre um monte. A luz do seu testemunho alcança grande distância e a mensagem da fé que proclama é inexcusável. Como já foi dito, o verdadeiro crente em Jesus entende que sem Cristo ele não pode brilhar. Já falamos isso aqui. Então ele não tem dificuldade em compreender que a finalidade é trazer a glória a Deus. Por isso Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 16: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Aqui fica o exemplo do profeta João Batista. O próprio Jesus testificou dele dizendo que João foi o maior homem nascido de mulher, mas João Batista sabia que ele não era luz, mas que havia sido chamado para testificar da verdadeira luz. João, capítulo 1, versículos 7 e 8. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Por isso ele não tinha dificuldade em dizer: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João, capítulo 3, versículo 30. Ser luz do mundo significa que nossas vidas devem iluminar todos à nossa volta. Precisamos deixar que ela brilhe em tudo que fizemos. Lembre-se, o mundo está em trevas, escuras, longe de Deus. Por isso, quando estamos no mundo, aproximamos Deus das pessoas. Assim elas poderão encontrar o caminho da salvação. Como ser luz no mundo? A luz que há em nós não vem de nós mesmos, mas vem de Cristo. Jesus é a verdadeira luz do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Por isso, para que você seja luz no mundo, deve crer que Jesus é o seu Salvador e Senhor. Pastor Giuliano. Amém. Pastor Marcos, vamos comentar um pouquinho, né, dessa importância da igreja como luz, o testemunho do servo do Senhor. E quando Jesus está em nós, ele reflete isso, né? Podemos acrescentar alguma coisa? O pastor fique à vontade. O pastor Ronieli disse ali, né, no início da sua fala que, na verdade, foi uma pergunta, né? O que vamos fazer para sermos luz, né? Isso é muito importante, meus queridos, para aqueles que nos ouvem, que a vida do servo ela tem que ser pautada em um testemunho de fé. Não é verdade? Não só ouvintes da palavra, mas cumpridores dela, né? A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Nós não podemos dizer uma coisa e viver outra. Então, ser luz, ou seja, irradiar essa luz àqueles que estão na nossa volta, na sociedade que você vive, no bairro que você reside, no departamento que você trabalha, na empresa que você trabalha, na faculdade, né, na escola que você vive. Essa luz ela é demonstrada, né,
o Senhor Jesus, ele é glorificado no nosso testemunho, porque tanto por palavra como por atos, né? Aquilo que vivemos, às vezes você não precisa dizer nada, mas alguém te identifica, né? Quantas vezes nós somos abordados em determinados locais, assim, você é crente, não é? Você é um servo de Deus, não é? Assim, sem que você teve contato nenhuma com aquela pessoa, mas ele consegue identificar em você um servo. Por quê? Porque você está refletindo essa luz de Jesus na sua vida. Então é muito importante na vida de um servo, há uma responsabilidade também muito grande sobre isso, né? Quando nós dizemos que somos servos de Deus, há uma responsabilidade que está sobre nós, porque como servos, nós temos que andar com a palavra de Deus, né? Porque ela é a nossa regra de fé e prática. Muito importante essa expressão, por isso que nós estamos reforçando aqui, Jesus não é a luz da obra criadora, mas da obra redentora. Então é um mistério isso. O que o pastor Marcos falou é importante. Quando você está na comunhão, as pessoas que não conhecem o Senhor, mas você é diferente, o seu falar é diferente, porque nós estamos lutando para refletir aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. O texto aqui, o pastor Nelly comentou um pouquinho, nós podemos aqui reforçar com os irmãos, né? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quando você já está estabelecido no Senhor, é a importância de você refletir aquilo que é a estrutura que o Senhor te deu, né, pastor Ranieri? Exatamente. Quando você é um servo de Deus, quando você já tem a sua experiência com o Senhor, você é identificado aonde você vai, né? Como o pastor Marcos falou aqui, no seu local de trabalho, dentro de um transporte, né? num supermercado, onde você está, você é facilmente identificado. Isso não significa que nós somos melhores do que ninguém, porque não somos. Sim. Mas nós temos algo que não é nem nosso, é de Deus, que é um privilégio, é uma oportunidade de nós termos. Essa luz, a luz que não é da obra criadora, se bem que a luz da obra criadora, ela é muito importante, como já falamos nos episódios, ela é essencial para a sobrevivência aqui nesse mundo. Mas essa luz, que é Foz, que é a luz eterna, é a luz que não se acabará, ela é muito mais importante para nós, porque essa luz é ela que vai nos levar para a eternidade, né? que tira o homem das trevas, que tira o homem do mundo e coloca, né? que abre caminho para essa tão grande e tão importante salvação. Amém. Pastor Marcos, a cidade edificada, ela tem luz, né? Então, ela não pode ser escondida. Então, a igreja fiel, e aqui nós não estamos falando de denominação, né, de placa de igreja, mas onde estiver um servo de Deus, ele é como uma cidade edificada, então ele precisa testemunhar, dizer que ali tem luz, né, pastor Marcos? Isso mesmo, né? A Bíblia diz que os olhos do Senhor procurariam os fiéis da terra. Então os fiéis estão espalhados pelos 4 cantos da terra, né? O importante é que o fiel cumpra o seu papel, né? Para aquilo que Deus o chamou, né? Refletindo na sua vida a luz do Senhor, porque a partir desse momento não tem como você se esconder mais, né? Agora, isso que o pastor Juliano falou, né, da cidade edificada sobre o monte, vai ser o tema do nosso próximo programa. É por isso que é necessário, né, aqueles que estão nos ouvindo, né, o nosso programa ele é uma sequência, né? Se você não assistiu, né, os programas anteriores, né, é bom assistir porque ela é uma sequência daquilo que nós estamos falando do servo como a luz do mundo. Glória a Deus. Ser luz do mundo exige que nossa vida seja um exemplo visível do amor e da verdade de Deus. A luz não apenas expõe as trevas, mas também guia e traz segurança. Assim refletimos a luz de Jesus ao realizar a sua vontade, cuidar do próximo e testemunhar com palavras e ações que apontem para Deus. Precisamos brilhar diante de tal forma para que o Pai seja glorificado. Este ensino aqui
que nós estamos terminando é a importância da igreja, você que participa conosco. Eu não conheço Jesus ainda. Deixa a luz, que é Jesus, ela alcançar a sua vida e você vai experimentar essa grande alegria de servir ao Senhor. Nós encerramos aqui o programa, nos despedimos de todos com a paz do Senhor. Os pastores aqui à mesa também. Paz do Senhor, pastor Juliano, pastor Ronieli, a paz do Senhor. A paz do Senhor a você, queridos nossos que estão conosco todas as semanas no programa Evangelhos. Pastor Ronieli. A paz do Senhor, pastor Juliano, pastor Marcos Roberto, e a paz do Senhor a todos os irmãos, amigos, aqueles que estiveram conosco em mais um episódio do programa Evangelhos. Que Deus vos abençoe. A paz do Senhor Jesus, até a próxima oportunidade.